Yo, seu parceiro Ronald Hughes na área para mais uma edição do meu Diário Musical. Um prazer ter vocês aqui toda segunda-feira nesse belíssimo canal. Não se esquece de dar o seu like, de ligar o sininho, fazer todas aquelas coisas, seguir a gente caso você não siga. Vem comigo porque tem muita música pra gente falar nessa segunda, dia 16 de março de 2026. Vamos começar a falar do G-Unit do 50 Cent, cara. 50 Cent respondeu, né? O T.I., né, cara? O T.I. tinha vindo aí com duas, três músicas na sequência. Uma realmente tinha ali um peso e valeu a pena. E eu acho que foi bem construída e tudo mais. Pegou bastante num ponto que é real do 50 Cent, a ausência dele da música e a troca dele em digital influencer que se comunica através de memes e toda a coisa da trollagem adolescente. Tudo isso é tão tolo. Eu sempre achei, pra mim, a coisa que estraga um pouco o legado do 50 Cent, mas hey, é o jeito que você quer passar o tempo na internet. Passa o tempo na internet fazendo um monte de meme esquisito com inteligência artificial, brother. Vai em frente. Dito isso, né, o 50 Cent tinha atacado a esposa do T.I., postando alguma foto dela que ela, né, estaria numa imagem não muito lisonjeira a ela. Novamente, pra quê? Por quê? Não entendo. O T.I. fez um bom trabalho ali e o 50 Cent devolveu com essa música chamada No One Told Us, que tem participação do Liam Famas, inclusive. É uma música bem curta. É um versinho ali, tipo assim, 16 bars, 16, e 16 barras curtinhas. Mas, sinceramente, eu me diverti com o esquema de flow que ele faz. I put the pen, the pot, ice cubes, watch the lock. Now look what we got. Now turn a brick to a drop. A thin strip to a spot. Legal o esquema de rimas e tudo mais. Até aí ele não fala nada do T.I. Ele só vai falar do T.I. No finalzinho do verso. Que ele fala Your daddy make your money. Né? Porque o filho do T.I. tá envolvido também na diss. O filho do T.I. também fez uma diss pro 50 Cent. Eu não frequento Nepo Rap, tá ligado? E aí o 50 Cent responde: Your daddy made your mama eat every box in Atlanta. Freak shit, peep shit, keep shit on the low, but everybody know. Basicamente, ele tá se referindo aí, né? Tá falando, ó, seu pai fez a sua mãe. Botando em termos fáceis para vocês explicarem legalmente, houve uma série de controvérsias sobre o T.I. e a esposa dele no sentido de práticas sexuais em Atlanta. Há mais ou menos, acho que uns 2 anos atrás eu ouvi falar dessa história. Eu não vi isso tendo eu não vi se isso teve um lastro legal. Aparentemente não. O T.I. tá livre, a esposa dele tá livre. Eu não sei até que ponto, qual é a veracidade dessa história, mas esse é o lugar onde o 50 Cent quis manter o T.I. Ela falou, cara, vocês têm umas práticas aí bem esquisitas. Se eu começar a falar sobre as práticas que vocês têm, de repente esse casal aí que você tá defendendo, né? Tanto a sua família, não mexe com a minha família. Sua família não é tão pura assim não, tá ligado? E o fato dele usar uma linha só contra o T.I., eu não vejo problema nisso, de verdade. Eu acho que ele tá dando a atenção pro T.I. que ele entende que o T.I. merece. Eu não acho que ele precisava, né? Muita gente acha que ele precisava ter respondido, sabe, com os 16 barras no T.I., 32 barras no T.I., e eu acho que ele deu a atenção que ele entende que o T.I. merece. Vamos ser bem sinceros, o T.I. precisa desse momento, ele precisa dessa exposição, dessa treta, e o 50 Cent não precisa. O 50 Cent ele tá muito bem, muito tranquilo
os negócios dele em cinema, em televisão, por mais que eu considere altamente questionáveis, eles vão muito bem. O 50 Cent não precisa, sabe, dedicar tanto ao T.I. E com uma linha só, ele já bota o T.I. na dele. Porque se tiver qualquer lastro, essas histórias aí bizarras do T.I. com a esposa, né, tocando terror em Atlanta e tudo mais, né, cara? Mas ele falou assim, você tenta manter quieto, né, on the low, but everybody know, mas todo mundo sabe qual é que é. Se tiver qualquer lastro, T.I. vai ficar quieto depois dessa, tá ligado? Agora, sendo absolutamente franco com vocês, eu não sei como eu me sinto sobre o universo onde a Diz começa a virar sobre questões domésticas e familiares. Me incomoda um pouco. Às vezes é divertido e eu me pego envolvido. Eu sou humano igual a vocês. Às vezes eu ouço uma linha que eu falo, o quê? O maluco falou o quê? Da mãe de quem? Qual é que é? Tá ligado? Eu não sou um cara, eu sou imune à fofoca. Não, tem uns bagulho que às vezes eu falo, caralho. Eu sou um cara que eu não tenho paciência pra Instagram. Pra mim, tipo, mano, se o rap aparece nos stories gritando, pra mim já tá tudo errado. Pra mim já tá tudo errado. Mas se tá na caneta, se tá né, como os caras falam, se tá on wax, se tá, né, on wax que a gente fala é do vinil, né, cara? Se foi gravado, eu presto atenção, tá ligado? Dito isso, eu não sei como eu me sinto tendo que pesquisar se uma acusação é real ou não. Eu não entendo isso, essa parte onde eu tenho que fazer o trabalho de ver. Peraí, deixa eu ver aqui direito essa história do T.I., se teve uma investigação da polícia. Eu não sinto que isso é o que eu devia estar fazendo no hip hop, tá ligado? Como fã. E assim, eu tenho uma apreciação maior pela Diz quando ela parte de um lugar sobre você ser foda no microfone, sobre você ser o mais sinistro, o cara roubou seu flow, o cara roubou seu estilo, pegou suas punchline, né? O maluco ser um MC palha, sem credibilidade, ser questionável no game. Todas essas coisas sempre me interessaram muito mais do que essa coisa que, né, o Pusha T expõe que o Drake tem um filho que ele mantém escondido. E aí depois o Kendrick expõe que o Drake tem uma filha que ele mantém escondida. E Meet the Grahams, que é uma das minhas músicas favoritas, né, da volta, né, Drake e Kendrick, né, vai e volta de canções. É uma das minhas músicas favoritas. Exceto pelo verso que ele fala da filha, porque a filha não existe. São 4 versos, os 4 versos são diabólicos, mas o verso que tem sobre a filha, ele é uma mentira. Então a gente fica perdido no meio do caminho, tipo, caralho, essa música era pra ter sido incrível. É um beat do Alchemist, aonde, sério, o Kendrick esmaga o Drake tanto, que eu queria que saísse uma nova versão onde o Kendrick falasse, eu vacilei, eu errei aqui de falar que o cara tem uma filha escondida, ele não tem uma filha escondida, galera. Eu vou lançar uma versão só com 3 versos, pro Ronald poder voltar a curtir a música. Porque, de fato, quando tem o verso da filha, né, porque, se eu não me engano, é ele falando né, ou ele canta pra menina, né, é algo desse gênero, não é isso? E é uma música que eu adoro, mas eu ouço cada vez menos, porque esse verso eu falo, pô, é uma mentira, já, né? Essa filha secreta do Drake não apareceu, ela não existe. E é tão esquisito isso pra mim, né, cara? E assim, sendo absolutamente sincero, eu evidentemente, as alegações sobre o Drake em termos da, sei lá, perversidade sexual dele, essas alegações, elas são bem de antes do Kendrick Lamar entrar na história. Todo mundo sabe disso. Elas vêm bem de antes. E aqui, fazendo aqui um ponto a favor do Kendrick, o Kendrick, quando ele lança a primeira diss, né, cara, no Like That, ele mantém 100% sobre rap. Ele quer. E é uma coisa que ele repete várias vezes. Ele fala, puta, eu queria manter essa discussão sobre rap. Mas aí você trouxe a minha mulher pra história. E agora eu vou ter que falar uns negócios sobre você. E aí tem aquela a frase clássica de Euphoria, né, cara? Que pra mim é uma das melhores discos que tem
nessa troca aí. E é uma das melhores canções do Kendrick, total. Que é que ele fala, não fala uma mentira sobre mim, que aí eu vou ter que falar uma verdade sobre você, tá ligado? E aí o bagulho virou sujeirão total. E evidentemente, quando sai Not Like Us, tá ligado? Certified Pedophile, e daqui a pouco vem A Minor. Essas coisas são as coisas virais dessa canção e são punchlines no primeiro verso que são incríveis. Mas de verdade, a coisa que eu mais gosto em Not Like Us é o terceiro verso, que é quando o Kendrick começa a levantar realmente o nível de respeitabilidade que o Drake tem ou não tem no jogo, o nível de quanto o Drake compra influência, o nível de como o Drake se aproxima das pessoas, não porque ele é um artista de verdade, mas sim porque ele é um produto musical. E se aproximar é apenas bons negócios, tá ligado? Eu gosto muito disso. Me encanta mais o terceiro verso. O jeito que ele constrói, né, essa mudança do Drake para ele virar um Drake cada vez mais bad boy. Pô, o Drake era o cara do R&B, rap e tal, confiança. E de repente ele virou tipo gangsta do nada, tá ligado? Só porque você conheceu uns caras de Atlanta. Cara, o terceiro verso, você parar pra ler, é muito mais interessante que o primeiro verso. É lógico que é uma grande punchline. Ei, Miner! Todo mundo ama essa merda. Eu amo também, não me entenda errado. Mas o terceiro verso é pra mim o que fala, caramba. Porque, sabe? Se tudo sobre o Drake for mentira, se qualquer alegação sobre o Drake for mentira, na questão, né, pessoal, o do terceiro verso não é. O Drake, ele realmente é esse cara que foi colando os caras e tudo mais, e foi tentando comprar a influência, tá ligado? Então, é uma questão que me deixa um pouquinho na dúvida aí. Dito isso, cara, acho que o 50 Cent fez um bom trabalho. Uma coisa que eu queria levantar pra vocês, ouve essa música, ouve a voz do 50 Cent, ouve como ele tá soando bem. Como ele no rap tá soando bem. Soando bem de um jeito que ele não soava há muito tempo. Novamente, não é nenhum flow super impressionante, né, cara? Ele manteve o flow bem curtinho ali, mas a voz dele tá soando como antigamente. E eu fiquei pensativo se ele não usou IA para poder fazer isso. Se ele não usou IA para poder resgatar a voz dele do passado. Porque se você ouviu qualquer gravação do 50 Cent nos últimos 10 anos, mais ou menos, você sabe que ele não tem mais aquela voz. E nessa música aqui, ele veio com uma voz antiga. Eu não tenho uma comprovação disso que eu tô dizendo, mas ouvindo me veio a suspeita. E antes que partam pro, meu Deus do céu, o Ronald tá falando do 50 Cent, tá atacando o 50 Cent. Eu adoro o 50 Cent, cara. Eu acho que a carreira dele é bem falha. Eu acho que ele tem ali um momento muito interessante no lançamento oficial dele e pré mesmo o lançamento oficial dele, né, cara? Power of Dollar, Guess Who's Back. Guess Who's Back é a mixtape incrível do 50 Cent que eu adoro, tá ligado? Não me entenda errado. E só pra deixar bem claro, assim, o 50 Cent ele ama inteligência artificial. Ele coloca isso nos programas de TV dele, ele coloca isso o dia inteiro no Instagram dele, um monte de foto que ele posta é foto de IA. E antes que você venha, meu Deus, mas tá indo no 50 Cent, tá indo no 50 Cent. Sabe quem também usou inteligência artificial pra fazer seus raps? É ele mesmo, Eminem, cara. No The Death of Slim Shady, o Eminem usou inteligência artificial em pelo menos 2 faixas. Na abertura do disco, se eu não me engano é Renaissance o nome da faixa, não é isso? E naquela Antichrist, que é uma música de 2004. E aí ele vai costurando com coisas que ele rima hoje em dia, pra poder fazer sentido a música, as referências, etc e tal. E nessa eu tive certeza que ele usou inteligência artificial assim que eu ouvi a primeira vez. Eu falei, cara, ele não tem mais essa voz. Ele usou inteligência artificial pra poder atingir a voz dele do passado, tá ligado?
E a Renaissance foi uma que, tipo, a primeira vez que eu vi, eu nem pá. E aí depois eu comecei a ver circulando alguns boatos sobre ele ter usado o Renaissance também. E quanto mais você ouve o Eminem moderno, e aí você ouve ele no início do disco, você fala, talvez ele tenha usado um pouco disso. E o que eu quero falar quando eu tô abordando esse assunto? Eu não sei a minha opinião real sobre isso. Sobre o que é um artista usar uma inteligência artificial para ele poder reproduzir uma voz antiga dele. Porque não é antiético. Não é antiético. Ele está treinando a inteligência artificial com a voz dele mesmo, ok? Então ele não está prejudicando ninguém, certo? Certo? Então, tanto. Né, o Eminem eu tenho certeza que usou. O 50 Cent eu fiquei com bastante dúvida. Cara, dado ao gosto dele por inteligência artificial, e uma vez que o Eminem fez, ele falou, cara, se o Eminem tá fazendo, eu posso fazer também, tá ligado? Sinceramente, eu acho confuso, eu fico num conflito, porque qual é a diferença exatamente entre você usar uma IA treinada pela sua voz e você fazer, né, o uso de Pro Tools para refrões? Né? Grandes refrões clássicos do Eminem foram feitos utilizando Pro Tools, né? Que é, né? Ou então, né, boa parte da música desde 2006 que conta tanto com autotune. É muito delicado entrar nesse assunto. Eu vou dizer para vocês como eu me sinto, porque assim, do ponto de vista ético, para mim tá limpo. Para mim, realmente, cara, você tá treinando com um negócio que é seu mesmo, você não tá atrapalhando ninguém. Você não tá roubando de nenhum artista. Você não tá alimentando com flows de outros caras, com letras de outros caras. Você não tá escrevendo seus raps assim, tá ligado? Que é um negócio que acontece. Meu Deus do céu, não lembro quem foi que eu vi outro dia. Foi o 2 Chainz falando isso? Acho que eu vi o 2 Chainz falando que ele às vezes tá no estúdio e tem uns caras abrindo o chat GPT pra poder terminar a rima. Eu falo o quê? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porra, bota uma faixa aqui. A Anvisa tem que proibir isso. Pelo amor de Deus, gente. Não pode. Não pode. Isso pra mim não tem neurose. Tá ligado? A mesma coisa, né? Que o Timbaland, né? Ele fez um beat usando a inteligência artificial. E aí, quando foi ver, cara, o beat era exatamente igual ao que um brother tinha enviado pra ele. Tipo, ouve meus beats aí, Timbaland. Tipo, uns 4 meses atrás. Aquilo foi pra inteligência artificial lá que o Timbaland é garoto propaganda. E aí, de repente, virou um vídeo. Olha só como eu consigo fazer beats usando IA de um jeito maneiro. E aí o brother falou, pô, mas eu te mandei esse beat. Mano, o beat era tipo 80% do que virou a música a versão do Timbaland. Então, definitivamente, esses são usos que eu sou contrário. Agora, o uso, né? Teoricamente, o uso do 50 Cent, e pra mim já é comprovado, já, especialmente em Antichrist, não tem sombra de dúvidas que o Eminem usou a inteligência artificial para reconstruir os vocais ali. Porque ele usa trechos do vocal original da música de 2004. Essa música era para ter saído em 2004. Ele usa trechos originais misturado com coisas que ele está cantando agora. E eu acho que ele afinou essas coisas que ele está cantando agora com a inteligência artificial. Eu gosto de ver como os MCs evoluem a voz deles. Eu gosto de, às vezes, descobrir uma faixa, sabe, um feature que eu não sabia que o fulano tem, o Nas tem, num disco do, sei lá, do Zé Colmeia, de 2005, e eu ouço a música, eu nem sei que é de 2005, e eu falo, essa faixa aí deve ser de 2004, 2005, porque é o jeito que o Nas estava cantando nessa época. Eu ouço outro, eu falo, o Nas estava, isso aqui é de 98. Era sempre uma coisa que eu consegui fazer tranquilo, tá ligado? E eu não sei, às vezes é só realmente às vezes eu só tô sendo muito orgânico, muito rap cru, tá ligado? Às vezes é um jeito de se você quer recuperar a voz que você tinha em algum momento para passar uma emoção. Eu, sinceramente, do ponto de vista ético, eu não tenho como acusar. Do ponto de vista de, droga, sério que ele usou a voz
Pô, eu queria ver a voz do cara como tá na voz do cara mesmo. E novamente, foram só duas faixas. Foram só duas faixas. O resto não tem. Meu detector de A não pegou nada, tá ligado? E a própria Renaissance tem até uma controvérsia se houve ou se não usa. Se houve ou se não houve. Antichrist, não tenha dúvidas sobre isso, tá ligado? Eu acho que se o Eminem tivesse que depor no Congresso. Depor com a mão na Bíblia. A mão ia pegar fogo se ele falasse mentira. Falar que não usou, tá ligado? Mas, novamente, o que eu sinto, aí é como fã, eu falo, pô, eu quero só ver sua voz de hoje, né, cara? Me mostra a sua versão mais crua, tá ligado? Eu sinto alguma coisa que não é boa. É bem pequeno, porque, novamente, se parte de um uso onde você não tá roubando de ninguém, eu não posso criticar você na ética. Mas eu fico, pô, me mostra como é seu flow hoje. O flow da antiga, a voz da antiga, da hora. Se eu quiser ouvir esse, eu vou na antiga. Se você conseguir reproduzir, da hora. Se você não conseguir, tudo bem, tudo nós. É uma questão complicada. Queria saber a opinião de vocês sobre isso, inclusive. Porque vocês, como estão vendo aqui, eu indo e voltando, eu não tenho uma opinião definitiva sobre isso. Agora, sabe um uso de inteligência artificial que eu acho absolutamente inteligente, ético e extremamente, sabe, ferramenta que ajuda o artista, né, cara? Você que não conhece esse álbum aqui, é um dos álbuns fundamentais né, da cena West Coast, né? É um dos álbuns, né? É um dos pais do G-Funk, inclusive o Dr. Dre tá metido aqui também, né, cara? Eu sinto que o Dr. Dre, ele foi circundando vários artistas que estavam trazendo essa estética gangsta perto do funk, né, do funk tradicional americano, que o Dr. Dre ama, e ele foi olhando aquilo, foi cuidando, foi ajudando esses artistas a fazer a melhor versão deles, e aí, com tudo que ele tinha, é a hora que ele vai lá e faz o The Chronic, e aí é realmente o disco incrível de funk, e o Dog Style também na sequência. Pra mim, esses dois discos faz parte de um pacote inteiro né? Dois discos fundamentais do G-Funk. Mas esse disco aqui, cara, é sensacional. Se chama No One Can Do It Better. É mencionado, inclusive, pelo Jay-Z naquela faixa do Black Album, que ele fala Like the DOC, no one can do it better. Que é a PSA, né? Public Service Announcement, produzida pelo Just Blaze. Enfim, pra você que não conhece o DOC, cara, muito talentoso, só que ele sofreu um acidente muito pesado de carro, que deixou ele com um problema nas cordas vocais. E isso fudeu a voz dele muito, mas muito mesmo. E ele tenta, depois de vários anos, lançar um projeto, que é um projeto que ele mesmo, sabe, não tem em consideração. Depois ele lança uma compilação que ele aparece numas vinhetinhas. Esse é o disco dele. Porque esse foi o disco que ele pôde lançar com a voz dele. Depois disso, ele realmente perdeu a voz dele. A voz dele não era mais a voz dele. Infelizmente, aconteceu essa tragédia. E aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a escrever. Ele escreveu no The Chronic, ele escreveu um monte de coisa da Death Row. Então, tenha certeza que tem alguma canetinha dele ali no Dog Style. Tenha certeza que tudo que saiu ali pela Death Row, ele tem um dedo nisso. Inclusive, rolou até uma disputa muito desagradável e deselegante, que parece que ele não recebeu uma grana legal aí né, dessas composições. Porque, normalmente, o problema do Ghostwriter, né, cara, é que o Ghostwriter ele recebe um cheque pela música, tá ligado? Não tem royalties, porque você não tem seu nome ali como compositor. Então, ele sempre ficou cozido, porque ele não recebeu alguns royalties ali. Ele escreveu muitas coisas pro Dr. Dre. O Dr. Dre depois fez ali uma boa com ele, de tentar, né, fazer esse disco, mas, puto, o disco não funcionou, não deu certo, não foi pra frente. Mas esse disco aqui é sensacional. E aí, por que eu tô falando do DOC?
O DLC, mais ou menos 1 ano atrás, 2 anos atrás, ele falou: eu quero lançar um disco novo. Eu tenho aqui minhas letras, né? Ele nunca parou de ser um compositor prolífico, cara, escrevendo pra muita gente que você gosta, tá ligado? Os famosos gangsters de estúdio. E ele falou: velho, agora que tem uma ferramenta que eu posso pegar a minha voz, que eu não tenho mais a minha voz, eu posso pegar a minha voz e eu posso transformar isso em música nova, cara, eu vou fazer isso. E quando eu ouvi isso, eu falei: cara, genial, é realmente. Esse é um uso ético da inteligência artificial para você poder fazer música. Não tem o que dizer, o cara não tem voz, velho. Você vai deixar o cara sem fazer a música dele? Pra mim não tem discussão. Novamente, ele tá treinando a IA com a voz dele? Perfeito, tranquilo, brilhante. E eu nem tenho, mas se você pudesse fazer sua voz antiga, o cara não pode, entendeu? Então é uma situação que eu acho que diferencia se você pode e aí você escolhe usar por questões. E eu entendo que às vezes para a arte sair melhor, o artista vai querer fazer, né? Nesse exemplo aqui que eu tô citando anteriormente do Eminem, tá ligado? É isso, né, cara? Eu realmente tenho sentimentos conflituosos sobre isso, porque eu gosto da versão que a música ficou, então, mas saber que ele atingiu utilizando de IA, porque na primeira vez que eu ouvi, eu falei: caralho, ele consegue fazer a voz antiga ainda! E aí, quando eu fui sacando, eu fui ganhando, eu falei: não, oh, não, oh, não. Mas pra mim não existe discussão sobre se é um uso ético em situações assim, onde o cara não tem mais voz, tá ligado? O que mais tem pra conversar com vocês? Eu tenho ouvido muito esse disco aqui, cara. Me Against the World, do Tupac, cara. É o meu disco favorito do Tupac. Eu sei que pra muita gente o bacana, o da hora, o legal é esse aqui, All Eyes on Me. Mas esse pra mim é o Tupac no auge das suas habilidades líricas. Eu sei que alguns beats eles não envelheceram tão bem quanto a gente ouviu alguns beats do All Eyes on Me envelhecendo. Mas, cara, faz parte. Às vezes é assim. E tem beats ali que são históricos, blá blá blá, etc. Pra sempre, funcionam, estão em coletâneas e você ouve tranquilamente até hoje. E alguns beats são um pouco mais da época mesmo. Então, assim, faça uma viagem pro ano de 1995. O disco saiu em 95, em março. Mas ali é do finalzinho de 94 que foi gravado. E é de um período muito, muito turbulento da vida do Tupac. E para mim esse disco representa assim, o Tupac mais no melhor lance lírico dele, numa hora onde ele já era realmente um superstar assim, do rap, e antes dele ter essa transição, essa transição que é onde ele vai pro All Eyes on Me, que normalmente é um grande disco, é um grande disco, não me deixe tirar pontos do All Eyes on Me, mas eu acho que aqui ele já estava muito influenciado pelo que era esse gangsta rap do Suge Knight. Ele estava muito na onda do gangsta rap do Suge Knight. E aqui, pra mim, ele tá um pouco distante do que é a carreira inteira dele. Então, é uma virada que você... É o disco que ele é mais famoso, é o disco que toca em todo canto. Então, pra muita gente, essa é a versão mais Tupac, mais real do Tupac. Mas talvez essa seja a versão menos real do Tupac, tá ligado? Tem canções incríveis, o Tupac arregaça demais. Os beats, cara, os beats são beats eternos, de fato são beats que não envelhecem. A produção desse disco é muito elevada,
Mas eu sinto que o Tupac, ele não estava sendo 100% ele mesmo, igual ele foi em todos os discos da carreira dele. Não que ele não tá interpretando um personagem, ele não tá sendo fake, mas eu sinto que não é o mesmo Tupac. É um Tupac dentro da Death Row. É um Tupac extremamente influenciado pelo Suge Knight, né, cara? Que tinha essa persona extra violenta. E o Tupac ele não nasce disso. Ele nasce de uma outra parada. Inclusive, o trabalho que vem depois desse disco, que que ele assina como Machiavelli, né? Inclusive, às vezes é capaz de, no seu player musical você não encontrar como o Tupac. Você vai ter que encontrar o artista Machiavelli, né? Que era o jeito que o Tupac queria, como é que eu posso dizer, né? Renascer como artista, como Machiavelli. Nesse disco eu consigo já, né? O nome do disco é The Dawn Illuminati, The Seven Day Fury. Esse disco é um disco onde eu falo, caramba, isso aqui é o Tupac ganhando controle de novo sobre a narrativa dele. Você ouve esse disco, pra mim tem uma parada, tem um peso emocional e até espiritual bem forte ali que eu sinto que no All Eyes on Me isso se perdeu e isso se recupera no Illuminati, né, cara? Inclusive, por isso que ele lança até com esse nome, Machiavelli. Tem, evidentemente, outras razões mais sofisticadas pelas quais ele explica, mas na minha noção era meio que ele, tipo, dando um reset na carreira. E esse disco, embora ele seja tecnicamente um disco póstumo, porque ele sai após a morte do Tupac, o disco já estava completo enquanto ele estava em vida. É muito importante diferenciar isso de outros trabalhos dele que saíram, né? O Tupac é um artista que ele tem mais discos de estúdio que saíram depois que ele faleceu do que em vida, cara. Um outro disco que também saiu póstumo, mas assim, questão de talvez menos de um mês. E até onde eu sei, né, cara, é muito difícil confiar no Diddy. E eu não tô nem dizendo, né, no Diddy nas questões pessoais, porque ele realmente, esse cara aí, tipo, esse aí é dos piores que tem no mundo. Mas ele também é um dos piores que tem na música também. Então, mas até onde consta, Life After Death, que saiu mais ou menos um mês, não tenho certeza precisamente, após o falecimento do Big, é o disco que o Big planejou lançar com tudo certinho, direito mesmo. Até onde eu sei, não teve nenhuma alteração, né, depois do falecimento dele. Então é importante frisar isso. Esse aqui é um disco do Tupac póstumo. Foi um disco produzido pelo Eminem. A história desse disco é curiosa, inclusive. O Eminem escreveu uma carta para a mãe do Tupac, explicando, né, a relação que ele tinha, né, com a música do Tupac. E a mãe do Tupac falou, cara, toma aqui os vocais que eu tenho, vai lá e fica à vontade para fazer seu trabalho. Eu acho que esse disco aqui é um disco nota 6. Eu acho que ele tem boas produções, sabe? O Eminem produziu o disco quase inteiro. Ele produziu o disco inteiro, né? Com a ajuda do Louis Resto, etc e tal. E às vezes com outro beatmaker chegando junto ali. Mas o Eminem ficou bem em cargo aqui desse disco. E em alguns momentos eu acho que ele acerta muito a nota. Tipo na faixa de estreia, né? Na faixa de começo do disco. Soldier Like Me. Eu acho que funciona muito, 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 muito bem. Em alguns outros momentos eu não acho que ele conseguiu acertar o gol do jeito certo. Esse disco às vezes ele é um pouco mais... A galera bate um pouco mais nele e sinceramente é porque é do Eminem, tá ligado? Eu não acho que é um disco póstumo e perfeito. Aliás, um disco póstumo e perfeito é bem difícil mesmo. Mas é um disco decente. É um disco que não pode ser ignorado, definitivamente. Agora, uma crítica que eu tenho pra fazer contra esse disco
é que, pô, Eminem, pelo amor de Deus, um bagulho que é foda sobre disco póstumo, né, cara? É você colocar o Tupac rimando com o Obi-Trice, tá ligado? E, cara, eu adoro o Obi-Trice, mas não faz sentido, brother. Não faz sentido. Do mesmo jeito que ele botou o Tupac pra rimar com G-Unit. Não faz sentido, os caras não se conheceram. Não tem lastro nenhum. Não tem nem às vezes um bagulho tipo, meu sonho era ter gravado com fulano, tá ligado? A gente tava sempre combinando de gravar e não gravava, entendeu? Não tinha nada do gênero assim. São pessoas de eras diferentes. Tipo, eu passo um pano pra canção que é o Tupac e o Eminem rimando, porque a mãe do Tupac falou, toma aqui, vai lá e faz, cara. Você tem a minha autorização para poder fazer parte, para você fazer parte, né, do legado musical do meu filho. Então eu acho isso de boa. Eu acho de boa, inclusive, cara, a Ghetto Gospel. Eu acho legal essa produção. E que tem um featuring do Elton John. Que eu não tenho tanto problema com o featuring do Elton John quanto o featuring do Obi-Trice, do G-Unit, ou mesmo do Jada Kiss, né, cara? Jada Kiss não tinha nada a ver com o Tupac. Jada Kiss não era, né, embora seja um contemporâneo, ele não tem absolutamente nada a ver. E ele tá no disco, cara. Por que ele tá no disco? Não tem sentido isso, velho. Sabe, tem o Nate Dogg, faz sentido ter o Nate Dogg. Tem a galera do Outlaws, faz sentido ter o Outlaws. Teus parceiros, teus caras que rimavam com você, é de boa. Agora, se tem um cara que não rimava com você, e eu acho tão confuso. O Elton John eu deixo passar porque eu fico, cara, o Tupac era um cara tão curioso sobre o mundo. Ele era tão interessado em outras artes fora do rap, em outros gêneros fora do rap, que pra um refrão, valeu, boa, mandou bem, Eminem, tá ligado? Mas eu tenho realmente um problema com essa questão de trazer um MC que o cara não conheceu pra poder rimar com ele. E, inclusive, né, cara, o Eminem usa boas técnicas nesse disco em termos de mexer nos vocais, só que às vezes eu acho que ele exagera. Eu acho que ele exagera. Porque quando você começa a mexer nos vogais, nas sílabas, né? Começa a cortar um G, um não sei o quê, pro Tupac falar G-Unit, pro Tupac falar Obi-Trice, eu falo, hã? Que? Tipo, se existe um céu e Tupac está lá olhando essa situação, falando, eu não falei Obi-Trice. Ou simplesmente ele tá ouvindo isso no iPod dele lá em Havana, tá ligado? Eu não falei Obi-Trice. Então, eu sinto que não é o jeito certo de fazer um disco póstumo, trazendo pessoas que o rapper né? No caso do Jada Kiss, um cara que era contemporâneo e não aconteceu nada, tá ligado? Então, né? E ainda mais, ele era um contemporâneo ainda associado a uma turma, né, que o Tupac não andava. Então é delicado, mas vai saber os pormenores das coisas da vida, gente. Tô só aqui conversando com vocês. Por que eu abri esse aqui agora, cara? Isso aqui é um uso, na minha humilde opinião, esse é um uso, como é que eu posso dizer? Um uso inteligente, um uso correto de vocais, né, de um MC que já partiu, né, cara? Como é que eu posso colocar pra vocês, né? O Guru tinha, né, já falecido já há bastante tempo, mas, né, o Gangsta é uma dupla, é o Guru no microfone e é o DJ Premier. Então, o DJ Premier trouxe o J. Cole, o DJ Premier trouxe o Royce 59, que são MCs que até onde eu sei, né, cara, não sei se eu tô perdido na história aqui, mas são MCs com quem o Guru nunca teve nenhuma relação. Mas a gente tem
o DJ Premier ali falando, não, beleza, firmeza, tá ligado? Eu fiz o beat, esse é meu parceiro, ele cantou em cima do meu beat, eu sou o grupo, eu falo que pode pá, é nóis. Do mesmo jeito que eu sou tranquilo, né, anteriormente mencionando, com o Eminem cantando junto do Tupac. Por quê? Porque teve o apoio da mãe do Tupac. A mãe do Tupac cuidava do estate dele, né? Cuidava do que era a obra dele, né? Então, firmeza, tá ligado? Novamente, aliás, o Eminem tem um exemplo duplo disso, que é quando ele grava Dead Wrong, né? Com o Big. Acho que o Eminem nunca conheceu o Big. E, cara, o Eminem esmaga naquele verso. O Eminem esmaga naquele verso. E é tudo com a autorização do Diddy. Que aí é meio delicado, porque hoje em dia eu não sei mais nada sobre, sabe, se o Diddy pode ou não pode fazer esse tipo de coisa. Há muitas suspeitas do que o Diddy fez, o que o Diddy não fez, quem que o Diddy apagou, quem que ele não apagou. Eu não confio no Diddy. E bem antes de sair documentário do 50 Cent, eu já achava o Diddy bem esquisito nessas questões aí, Tupac e Big, tá ligado? E, novamente, sobre o motivo pelo que ele tá na cadeia, tá há pouco tempo. Se saiu bem. Mas vamos voltar a falar de música. Então eu acho que se você tem uma ligação com o projeto e uma autoridade para poder liberar novos MCs, de fazerem parte da conversa com MC que eles nunca conheceram antes, tá valendo. Eu acho que é jogo limpo, não tem neurose. Que mais que tem aqui pra vocês, gente? Que mais tem? Ah, cara, esse disco que eu tava ouvindo bastante semana passada é o Aleatoriamente, do Rodrigo G. Cara, eu vou morrer no morro por esse disco. Morrer no morro é uma gíria gringa, que é tipo... que você tá parado num morro inteiro, tá parado numa ladeira, e você tá, tipo assim, disposto a ficar parado naquela ladeira ali pra sempre, tá ligado? Eu vou morrer nesse morro, tá ligado? Esse disco aqui é um disco que teve produção do Kiko Dinucci, e foi um disco que o Oji falou, cara, eu não vou fazer o boom bap tradicional que vocês já adoram, que eu já fiz, porra, já entreguei pra vocês 2 LPs, um EP, e o que mais eu fiz no Crônicas, assim, eu acho que eu já fiz bastante do boom bap, né, galera? Então ele foi no Kiko Dinucci, cara, pra caçar sons malucões, cara, pra realmente caçar uma invenção do que pode ser o novo rap do Oji, tá ligado? Antes de falar o novo rap de São Paulo, o novo rap BR, era o novo rap do Oji. E o Kiko Dinucci, cara, pegou o desafio e falou, mano, vamos pra dentro, tá ligado? E ele construiu bases totalmente diferentes do que a gente tá acostumado. E é uma tristeza ver, cara, que os fãs do Oji, que, né... A gente tem a impressão que os fãs do Oji, eles são tão espertos porque eles pegam a lírica do Oji e tudo mais, e eles... as referências, o Oji falou desse livro, o Oji falou desse filme, não sei o que lá. E eu vi uma fatia do público do Oji virar as costas pra esse disco, porque as batidas não eram boom bap. E tipo, cara... E assim, não é nem tipo, mas fica pelas letras. Cara, o tipo de beat, ele leva o MC a fazer outro tipo de letra. Então você tem o Oji rimando de um outro jeito, com os temas inventivos, malucos, criativos, cara. Em cima de batidas que não são convencionais. Mas, sabe, a única coisa que eu não quero... é que esse disco saiu o quê? Tem uns 1 ano, 2 anos, mais ou menos? Não sei. A única coisa que eu não quero é que em 10 anos alguém venha e diga isso é um clássico. Tomar no seu cu. Eu tô falando isso tem muito tempo, tá ligado? E vocês estão de bobeira. Porque a venda do vinil, o show lotado, o streaming contando ali na conta, pingando os dólares, é legal na hora que sai o disco. Não espera dar 10, 20 anos pra falar, meu Deus...
a gente esteve na presença de um clássico, tá ligado? Dê flores em vida, meu mano. Esse disco aqui é sensacional, extremamente criativo, tanto da parte do Kiko, né, cara, em produções totalmente fora da caixinha. Fora da caixinha total. Pra quem não tá reconhecendo Kiko, quando eu digo Kiko, Kiko do Metá Metá. Sim, Metá Metá. E o Oji, velho, cara, além das coisas tradicionais que ele tem no pacote dele de MC, ele trouxe coisas novas, porque ele estava sendo alimentado por um beatmaker que tava dando coisas pra ele que ele não tinha antes, tá ligado? Velho, demais, 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 demais. Eu sou fã de todos os discos do Oji, e esse é um disco que eu senti que a galera ignorou. Porque o barulhinho é meio estranho, né? Falou, caralho, sério? É sério? Tipo, é sério que você não consegue, tipo, tentar educar o seu cérebro um pouquinho pra poder abrir a oportunidade de você ouvir, pra mim, sinceramente, um dos lançamentos mais criativos da história do nosso hip hop. E quando eu digo nosso hip hop, eu não tô falando do Brasil, eu tô falando do nosso terráqueo, tá ligado? É um disco muito criativo, liricamente, em produção. Eu vou sempre exaltar esse disco aqui e eu vou sempre ter um problema com os fãs de rap, viúvas do boom bap. Eu amo boom bap, vocês sabem como é que o Ronald é boom bapeiro, tá? Tem. Mas, meu velho, tem que abrir a cabeça pra outras coisas. Eu fui um brother, cara, que, sei lá, porra, 10 anos atrás, eu era totalmente anti esse trap novo aí que tem, tá ligado? Eu gostava de trap, meu trap, eu falava, não, eu gosto do UGK, o UGK é meu trap, tá ligado? O UGK é meu trap, esse é meu trap, esse trap aí, não sei o que, aí novo, não sei não. Depois eu aprendi a dar um valor pro bagulho, tá ligado? Eu falei, pô, tem uma espada maneira, tá ligado? Eu acho que ser ignorante e teimoso é você que tá perdendo com isso, meu mano. É você que tá perdendo tempo, tipo, não ouvindo um bagulho maneiro. Aí você vai ouvir anos depois falando, pô, todo mundo tava curtindo aquela hora lá, pô, né? Então, aleatoriamente, cara, ouvi bastante semana passada, quando eu tava aqui montando umas playlistzinhas, e aí acabou que eu, né, entrei firme nesse disco e eu falei, velho, preciso trazer pra criançada. E a gente fecha o programa falando dela, né, cara? A Nina Simone. Muita gente conhece a Nina Simone, né? Porque ela canta pra caralho, porque ela tem uma super emoção na voz, etc e tal. É um gênio, é um ícone, etc e tal, blá blá blá. Mas às vezes a galera pega só do sample. Tem gente que de Nina Simone só manja o I said you, tá ligado? É só o sample, é só o sample. Mano, se puder indicar um disco dela pra vocês, eu vou indicar esse aqui, cara. Pistol Blues. É um disco muito, né? Como o nome diz, blues, né, cara? Blues além do gênero musical, blues significa tristeza, né? Em inglês, né? É uma palavra. Aqui a gente fala tudo azul. Lá, quando alguém fala I'm feeling blue, é tipo, você tá se sentindo triste. Blue significa tristeza. Por isso que blues é uma música triste, né? Uma música que fala da tristeza, né, cara? Pencil Blues é um disco, sabe? Além, né, do talento dela de cantora, que você já conhece, mas assim, vai poder pegar numa versão, sabe, sabe, uma seleção de canções que só botaram o game dela lá em cima. Minha favorita, se você não quiser ouvir o disco inteiro, pelo menos ouve minha favorita. Eu tenho esse crédito com você essa altura do campeonato. Se chama Nobody Knows When You're Down and Out. Essa música já foi regravada por tanta gente ao longo de décadas. E ninguém conseguiu fazer justiça a ela do jeito que a Nina Simone fala. E é aquela música falando, meu, antigamente eu tinha um dinheiro, e aí eu tinha amigos, aí eu tinha isso, e tinha aquilo. E aí, cara, na hora que o dinheiro vai embora, o pessoal vai embora. E aí, velho, sinceramente, a galera não sabe quando você tá mal. A galera não sabe. Esse disco aqui é pra aquele.
tá ligado? Pra sentir a tristeza. Pra sentir a tristeza do ser humano, tá ligado? Esse disco é bolado. E essa faixa, inclusive, pô, quando eu ouço, eu falo, caralho, é foda, é verdade, Nina. É verdade, eles não sabem, tá ligado? Vocês muito provavelmente vão reconhecer a faixa Strange Fruit, que o Kanye West sampleia no Jesus, que é um disco dele que eu gosto bastante, inclusive. Eu quero depois fazer aqui um episódio sobre o Kanye West aqui. Eu quero fazer um episódio, eu já tive até a ideia sobre o que eu quero fazer, que é um episódio sobre o que a gente ama no Kanye West. Eu acho que toda vez que a gente fala de Kanye West, a gente fica o tempo todo colocando é foda. Eu sou o primeiro, ok? Eu quero fazer um episódio aqui falando com vocês das coisas incríveis que o Kanye West fez antes de ele morfar em seja lá que coisa, versão esquisita ele morfou, tá ligado? Então, E pra mim, o último disco perfeito dele é o Jesus. Eu acho que Life of Pablo tem bons momentos, tem ruins momentos, tem momentos que ele fez meio de preguiça, tá ligado? E chamou de conceito. Tipo aquela faixa que ele deixa a batida rodando, 30 hours. E ele fica, tipo, tem uma hora que ele fica mumbling um verso, ele fica murmurando assim. Tipo, brother, sério? Aí ele atende o telefone. Isso não é conceito, isso é um golpe, cara. Finaliza a música, brother, pelo amor de Deus. Então, pra mim, o último disco dele que eu acho, assim, indefectível é o Jesus. E eu queria poder falar um pouco do quanto eu aprecio. E não só nisso, né, cara? Porque muita gente fala, vamos cancelar a música do Kanye West. Falo, vamos? Vamos mesmo? Toda a música do Kanye West? Inclusive, a quantidade de beats que ele ofereceu pro mundo entre 99 e a hora que ele estreia? Você tá disposto a viver num mundo com um blueprint, um Black Album, todo defeituoso? Porque o Kanye West, ele fez beats que, cara, seu rapper favorito tá em cima deles, tá ligado? E ele sampleia Strange Fruit nesse disco. O que mais eu ia falar? Então, novamente, evidentemente, cantora genial, Nina Simone. Cantora genial, cantora brilhante. Só que ela era uma puta arranjadora também. E tem uma canção antiga, cara, chamada Sinner Man. É a canção que ela usa pra fechar o disco, né, cara? E, velho, o que, né? Se você puder ouvir a versão original, né, cara, do Les Busters com... Les Busters, orquestra e coro de Les Busters com Will Holt. Ouve essa versão original e depois... Ouve na versão que você quiser, mas ouve o que a Nina Simone faz com essa música, cara. Ela rearranjou a música inteira pra virar uma coisa apoteótica, cara. E que conversa muito com com o que a gente entende como a música espiritual afro-americana, que é feita a partir de netos, de pessoas que vêm netos e bisnetos e etc, que vêm das pessoas sequestradas de África, tá ligado? Então, é muito... E eu assisti Sinners esses dias, e aquela cena, cara, como mostra, desde o comecinho, sabe? Aquela cena que vai antes do blues, que vai mais na música, pegando nos símbolos e ritmos e vocais de África, e você caminha isso tudo até chegar no hip hop, no trap, sabe? Eu acho que essa música, além da voz fantástica, além de ser uma excelente composição já por si só,
o arranjo. Ela arranjou essa música, cara. E é muito doido, porque ela tem sempre o crédito de ser uma baita compositora, de ser uma baita cantora. E saber que assim, ela falou, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assado, eu quero assado, eu quero assado, isso aqui vai ter isso aqui, isso aqui. Ela deu um crescendo na música, a música dura uns 10 minutos. É um espetáculo, cara. Esse disco aqui, Pastel Blues, de verdade, é daqueles discos que você vai querer ter em vinil, tá ligado? Porque é um daqueles discos que simplesmente é uma boa companhia pra você ter, certo? Boa companhia pra mim são vocês, mas dito isso, já deu meu tempo. Eu volto semana que vem com mais do meu diário musical. Não se esquece de largar aquele like, recomenda pros amigos, pras amigas, sobre o que você quer que eu fale aqui no programa. Se for interessante, eu falo. Se não for interessante, eu falo. Boa ideia! Quem sabe? Igual tinha no. Lembra no gibi da Turma da Mônica? Quando a pessoa mandava, queria mostrar do Cebolinha, que ele inventa um computador e o computador ele faz isso. E aí os caras respondiam, legal, o Cebolinha e o computador, hein? E eles nunca fazem a história. Mas muitas vezes eles podiam fazer a história. Então, deixe seu comentário sobre quem você quer ouvir falando. Porque tem muitas dicas boas, inclusive, aqui. Tem muitas coisas que eu falo, ok. O cara falou Outcast, verdade, eu tenho que falar do Outcast aqui uma hora, pelo amor de Deus. Meu irmão, André Titals, meu parceirinho, Big Boy, não vou esquecer de vocês. Então tem muita coisa boa pra gente fazer aqui no Diário Musical. Muito obrigado, tenha uma excelente semana de muita música.